conhecidos, o iodo é o que nós sabemos que atua diretamente sobre a glândula tireoide. Então, essa glândula, ela é dependente de um nutriente, que é o iodo. O iodo, ele participa tanto da síntese de T4 quanto de T3. E a sua deficiência está associada a alguns quadros de gravidade variável, né? Então, nós temos, por exemplo, um quadro conhecido como bócio, que é quando ocorre aquele alargamento do pescoço. Esse é um quadro decorrente da deficiência de iodo. Pacientes com hipotireoidismo também pode desencadear esse quadro devido à baixa ingestão do iodo. Pode ocorrer ainda algumas condições se essa deficiência ocorrer durante a gestação. Isso limita a oferta de iodo para o feto e compromete especialmente o sistema nervoso central. Isso pode levar ao atraso mental, ao quadro conhecido como cretinismo, e ainda aumenta tanto a mortalidade neonatal quanto a mortalidade infantil. E o excesso de iodo, ele também está associado a alguns quadros? Sim. O hipertiroidismo, ele pode ser desencadeado pelo excesso no consumo desse nutriente. Pode ocorrer ainda uma inflamação na glândula, como uma tireoidite de Hashimoto, e ainda a presença de nódulos. O marcador mais utilizado para avaliação do iodo é o iodo na urina, chamado de iodúria. Por que esse marcador ele é tão utilizado na prática clínica? Porque ele reflete a concentração de iodo no plasma. Então, nós utilizamos na prática o iodo urinário. Esse é o marcador mais específico para avaliação desse nutriente. Outro micronutriente que participa das atividades da tireoide é o selênio. Existem enzimas dependentes de selênio, que são as selenoproteínas, necessárias para a síntese dos hormônios tiroidianos também. E a deficiência de selênio está associada a uma inibição da síntese e também da atividade de uma enzima, chamada de iodotironina desiodinase, que é uma enzima necessária para a conversão de T4 em T3. E esse mecanismo ele é dependente de alguns nutrientes, entre eles o selênio. O zinco também participa dessa conversão, então ele é necessário para que haja a conversão de T4 em T3, e quando ocorre a deficiência de zinco, é possível observar uma redução de T3 na circulação. O cobre também participa da produção de T4, estimulando a adenohipófise naquele mecanismo através do TSH. Então, a deficiência de cobre pode comprometer esse estímulo para a produção dos hormônios tiroidianos. O ferro também é um micronutriente necessário para o funcionamento adequado da glândula, e a deficiência de ferro reduz a atividade de uma enzima, que é a tireoide peroxidase, e isso leva a uma redução tanto na síntese de T4 quanto de T3. Outro micronutriente importante é a vitamina A, que atua na síntese de tireoglobulina e ainda estimula a captação de iodo. Então, a vitamina A ela é extremamente importante para que ocorra a captação de iodo e, dessa forma, haja a síntese dos hormônios tiroidianos. Ainda sobre esse assunto, pessoal, é importante falar sobre alguns alimentos que são chamados de bociogênicos naturais, porque eles apresentam uma ação sobre as células desta glândula. Quais são esses alimentos? O repolho, o nabo, o amendoim, a mandioca, a couve-flor, brócolis e a soja. Por que eles são chamados de bociogênicos? Porque esses alimentos, eles diminuem a captação de iodo pela glândula tireoide. E isso pode favorecer o desenvolvimento de alguns distúrbios da tireoide, como, por exemplo, o hipotireoidismo. É importante ainda destacar, pessoal, que nós temos uma preocupação maior com o consumo desses bociogênicos na sua forma in natura. Porque uma vez que esses alimentos sejam submetidos tanto ao aquecimento quanto ao cozimento,
isso se torna inativo, então não tem mais esse efeito inibindo a captação de iodo pela tireoide. Então, o recomendado é sim que o paciente, especialmente aqueles que já apresentam distúrbios da tireoide, façam o cozimento desses alimentos para que eles interfiram menos no funcionamento da glândula.